Vou começar o trabalho com um cordão de 30 correntes, mas esse ponto é feito em múltiplo de 2 mais 1. Então, se você quiser aplicar esse ponto em um trabalho já pronto, o total de pontos na base precisa ser número ímpar. Se você for fazer um barrado de toalha, por exemplo, de um tapete, o total de pontos na base desse trabalho precisa ser número ímpar. Eu fiz um total de 30 correntes, que é número par, mas eu vou voltar na segunda corrente para fazer o primeiro ponto baixo. Então, se você quiser fazer um tapete grande só com esse ponto, é só fazer esse cordão inicial com o número par, que ao voltar na segunda corrente para fazer o primeiro ponto baixo, o total vai dar certo também. Voltando então na segunda corrente, pegando somente o fio do avesso, na frente ficam os dois fios na agulha, vou fazer o primeiro ponto baixo. Vou na próxima corrente, pegando também somente o fio do avesso, faço o próximo ponto baixo. Iniciantes têm dificuldade para pegar o fio do avesso, principalmente se você fizer o cordão inicial soltando, torcendo essa corrente, e ele fica diferente cada uma das correntes torcidas, talvez você encontre dificuldade para pegar esse fio do avesso. Então, o conselho é fazer o cordão inicial de uma vez só, sem parar, sem tirar a agulha da laçada. E se você sentir muita dificuldade, você pode fazer a primeira carreira pegando o fio assim, olha, na parte de cima de cada uma das correntes. Vou fazer alguns pontos para você ver. Pegando somente o fiozinho na parte de cima e fazendo ponto baixo. Se você fizer assim, a parte de baixo do trabalho fica diferente. Deixa eu mostrar que pegando o avesso, aqui, olha, fica aparecendo a parte de cima dos pontos baixos. E se você pegar somente um fio, vai ficar desse jeito, olha, fica mais aberto, talvez o início do trabalho fique diferente. Eu vou desmanchar esses que eu fiz pegando somente um fio e vou fazer todos os pontos baixos pegando no fio do avesso. Fiz ponto baixo em todas as correntes e tenho aqui um total de 29 pontos baixos na primeira carreira. Vou começar a segunda carreira fazendo duas correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, vou laçar o fio na agulha, vou virar o trabalho e vou no próximo ponto e faço ponto alto também. Se você tem costume, pode fazer esse primeiro ponto alto com 3 correntes. Temos então sequência com 2 pontos altos no início da segunda carreira. Vou fazer uma corrente de espaço, vou laçar o fio na agulha, pulo um ponto, vou no próximo e faço ponto alto. Uma corrente de espaço, lacei o fio na agulha, vou pular um ponto, vou no próximo. É fácil identificar onde introduzir a agulha, vou fazer ponto alto. Uma corrente de espaço, pulo um ponto, faço ponto alto. Vou seguir assim até chegar no final da carreira. Veja que no início eu fiz 2 pontos altos, no final vou fazer também 2 pontos altos nos 2 últimos pontos. Se você quiser fazer só um ponto alto aqui no início e outro no final, não tem problema, dá certo e não precisa modificar o cordão inicial. Então eu vou seguir fazendo do mesmo jeito, uma corrente de espaço, pulando um ponto, faço ponto alto e no final eu completo com 2 pontos altos. Chegando no final, veja que eu estou fazendo sempre do mesmo jeito, um ponto alto com uma corrente de espaço, pulando um ponto de base, vou fazer uma corrente, vou pular um ponto, vou fazer agora a sequência com 2 pontos altos para finalizar a carreira. Mas como eu disse, se você começar fazendo só um ponto alto, aqui no final dá certo também fazer só um ponto, tá? Vou fazer os 2 pontos altos para ficar exatamente igual ao início, e assim eu finalizo a segunda carreira. Vou começar a terceira carreira fazendo 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, vou laçar o fio na agulha, virar o trabalho e vou fazer ponto alto em cima do próximo ponto. Vou fazer uma corrente de espaço, vou laçar o fio na agulha, vou pular um bloco, vou no segundo e faço ponto alto. Vou laçar o fio na agulha e vou fazer ponto alto no bloco que eu deixei sobrando. Então vou voltar nesse espaço, vou introduzir a agulha, vou buscar o fio, alongar um pouco mais e completar o ponto alto.
Não vou fazer corrente de espaço, vou só laçar o fio na agulha, vou pular um bloco, vou no próximo e faço ponto alto. Lacei o fio na agulha, volto no bloco que eu pulei e faço ponto alto também. Assim, completo então pontos cruzados. Vou seguir fazendo assim até o final da carreira, mas tem um truque para deixar a carreira com a mesma quantidade de pontos. Já estou chegando no final da carreira, veja que eu fiz ponto alto no último bloco, vou voltar no bloco que eu pulei e vou fazer ponto alto também, deixando esse ponto cruzado. Mas diferente do início, eu não vou fazer uma corrente para fazer os dois pontos altos. Então, após fazer o último ponto cruzado, vou laçar o fio na agulha e vou fazer os dois pontos altos que temos aqui na lateral. 1, 2. Assim, olha, eu completo a carreira e temos a mesma quantidade de pontos que eu fiz na primeira, na segunda carreira. Vou começar a quarta carreira fazendo duas correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, vou laçar o fio na agulha, vou virar o trabalho e fazer ponto alto no próximo ponto. A quarta carreira é exatamente igual à segunda, a única coisa que muda são os pontos que nós temos aqui na base do trabalho, ou seja, os pontos que vão servir de base para a quarta carreira. Então, após os dois pontos, vou fazer uma corrente de espaço, vou laçar o fio na agulha, vou pular um ponto, vou no próximo e vou fazer ponto alto. Uma corrente de espaço, pulo um ponto, vou no próximo e faço ponto alto. Você viu que só mudou os pontos que nós temos aqui na base. Na primeira carreira temos pontos baixos e aqui nós temos os pontos altos cruzados, mas eu estou fazendo do mesmo jeito. Uma corrente de espaço, lacei o fio na agulha, pulo um ponto, vou no próximo e faço ponto alto. No final, também dá certo fazer os dois últimos pontos juntos, completando então a quarta carreira. Mas veja que ele vai ficando exatamente igual à segunda carreira. Então eu vou fazer até o final para mostrar para você que fica exatamente igual e mostro para você como começar a próxima também. Já estou chegando no final da quarta carreira, fazendo sempre do mesmo jeito, uma corrente de espaço, pulando um ponto, fazendo ponto alto. No final, olha, eu vou fazer uma corrente de espaço e vou completar fazendo os dois pontos altos na direção dos pontos que nós já temos na lateral. Veja que eu finalizei então a quarta carreira e temos a mesma quantidade de blocos que nós temos na segunda carreira também. Temos então a amostra do ponto e a partir da quarta carreira você pode seguir repetindo para formar o comprimento ou largura que você precisar. Mas para facilitar, eu vou fazer mais uma sequência com esses pontos, então vou começar a quinta carreira fazendo duas correntes, vou laçar o fio na agulha, virar o trabalho e faço ponto alto na direção do segundo ponto. Na quinta carreira, eu vou repetir então os pontos altos cruzados. Então, não se esqueça, após os dois pontos altos da lateral, eu vou fazer uma corrente de espaço, vou laçar o fio na agulha, pulo um bloco, vou no próximo e faço ponto alto. Vou laçar o fio na agulha, volto no bloco que eu pulei e faço ponto alto também. E veja que eu tenho então a repetição da terceira carreira, que são os pontos cruzados. Após o primeiro ponto cruzado, não faço corrente de espaço, vou só laçar o fio na agulha, pulo um bloco, vou no próximo e faço ponto alto. Voltando no bloco que eu pulei, eu consigo fazer então o ponto cruzado. Vou seguir assim até o final da carreira. Chegando no final da carreira, não se esqueça que após o último ponto cruzado, não faço corrente de espaço, vou só laçar o fio na agulha e completar fazendo a lateral com dois pontos altos. Vou mostrar para você o resultado, que agora, olha, é só seguir repetindo até formar então a largura que você quiser ir para o seu trabalho. Se você tiver dúvida, clica aqui no vídeo. Clicando na barra de avanço, tem também os capítulos que você pode ir direto na carreira que você precisa repetir.
A próxima, por exemplo, é igual à segunda carreira, igual à quarta carreira, ou seja, uma carreira de bloco com uma corrente de espaço com um ponto alto pulando um ponto de base. E se você quiser deixar o final do trabalho exatamente igual ao início, necessariamente a penúltima carreira precisa ser com blocos. Então vou começar com duas correntes, vou virar o trabalho e vou fazer ponto alto em cima do segundo ponto para formar a borda. Estou repetindo a segunda carreira, que é exatamente igual à quarta carreira. Após os dois pontos altos, vou fazer uma corrente de espaço, pulando um ponto, faço o ponto alto para formar o bloco. Essa carreira você já memorizou, então vou fazer até o final. Chegando no final da carreira, dessa vez, olha, temos corrente de espaço, porque fica na mesma direção da corrente, e assim eu completo então a borda com mais dois pontos altos. Se o seu trabalho ficar mais estreito no início ou no final, você precisa conferir se a quantidade de blocos que tem aqui na última carreira ou na carreira do meio é exatamente igual à segunda carreira. Se tiver diferente, significa que alguma coisa foi feita errado durante a confecção do trabalho. Veja que eu estou só repetindo, e se eu quiser que o final fique exatamente igual ao início, eu preciso fazer uma carreira com ponto baixo. Então dessa vez eu vou fazer somente uma corrente, vou virar o trabalho e vou voltar no primeiro ponto alto. Dessa vez eu não vou direto para o segundo. Volto no primeiro ponto alto e faço ponto baixo. Busquei o fio, temos duas laçadas. Agora sim, passo nas duas laçadas para formar ponto baixo. Vou no próximo ponto, faço ponto baixo também. No espaço de uma corrente eu pego dentro do espaço para formar ponto baixo. Em cima do ponto alto, e no espaço de uma corrente. Vou fazer ponto baixo até o final, mas veja que você não pode pular nenhum dos espaços e nenhum dos pontos altos. Já estou chegando no final da carreira, sem pular nenhum dos espaços, fazendo ponto baixo em todos os pontos altos também. Nos dois últimos pontos vou fazer ponto baixo, olha, na direção do ponto alto. E no último ponto, formado por duas correntes, eu faço na segunda corrente, e assim ele não fica arredondado, formando então o último ponto baixo, completando a lateral, a última carreira, exatamente igual à primeira. Então, independente da quantidade de carreiras que você fizer, no final você vai fazer assim, uma carreira de blocos e depois uma carreira de pontos baixos, e fica exatamente igual ao início. Para facilitar, eu vou ensinar para você como fazer o arremate. Veja que eu fiz o último ponto baixo, não tirei a agulha da laçada. Vou cortar o fio deixando uma sobra suficiente para fazer o arremate com a agulha de tapeceiro. Após cortar o fio, eu vou utilizar a agulha de tapeceiro, mas aqui, olha, eu vou puxar o fio totalmente desse ponto baixo, e você ainda pode concluir esse ponto posicionando o fio no dedo, e vou introduzir a agulha de cima para baixo, pegando as duas laçadas do último ponto. Veja que eu vou pegar a laçada da lateral também. Agora eu vou puxar a ponta de fio, trazendo novamente para a parte de cima. Assim, esse último ponto não desmancha se você puxar a ponta de fio, e ele fica exatamente igual a todos os outros. Vou colocar o fio na agulha de tapeceiro. E veja que eu tenho esse fio então saindo no último ponto. Vou no próximo ponto, mas saindo com a agulha no avesso, pegando somente uma laçada. E já trouxe o fio para o avesso, e ele não desmancha esse último ponto. Olha, veja que ele não vai deformar e nem desmanchar o último ponto. No avesso eu vou costurar, escondendo somente nos pontos baixos, sem aparecer lá na frente. Vou esconder a ponta de fio o máximo que eu puder, costurando assim. Quando puxar o fio, não esqueça de segurar o espaço aqui para ele não deformar os pontos. Se ele puxar e ficar franzindo essa última carreira, você tem que devolver a distância dos pontos antes de continuar escondendo o fio. Após esconder parte desse fio, eu vou cortar a sobra. E não precisa se preocupar com o arremate, que ele não vai soltar. Se ele soltar, no último ponto também está travado e não vai ficar desmanchando. Tenho a amostra do ponto e eu espero que você tenha gostado. Inclusive eu fiz com outras cores justamente para você ter uma noção
da textura do ponto com cor diferente. Tem cores que vão fazer com que esses pontos cruzados apareçam um pouco mais, tem outras que vão deixar ele menos aparente. A quantidade de carreiras também diferente fica interessante. Nessas aqui, por exemplo, olha, nesses trabalhos, fiz somente uma carreira de bloco, uma carreira de ponto cruzado, novamente bloco e a carreira de ponto baixo. Fica bem interessante também para aplicar em barrado de toalha, de travesseiro também, de capa de travesseiro, de lençol, fica bem interessante. Eu espero você então no próximo vídeo. Um forte abraço!